Olá, pessoal. Vamos agora para a nossa bateria de questões da Sebrasp CESP, né? Então, vamos lá. Questão um. Questão um. Não se admite dação em pagamento em caso de tributo, o qual é prestação exclusivamente pecuniária. Olha, não se permite. Qual é o erro? Se permite sim. Se permite dação, né, de pagamento com bens imóveis, tá? Tá lá, é um dos modelos, é um dos tipos, né, de exclusão. Tá lá no artigo 156 do CTN. É 156, extingue o crédito, lá no 156, inciso 10, tá? Não se admite dação em pagamento exclusivamente pecuniária. Não, pode pagar com bens imóveis. A um tá errado, né? A segunda aí, é correto afirmar que tributo, isso aqui, gente, é CTN, tá? O que é que essa questão cobra? Simplesmente está cobrando o quê? CTN. Basta ler o CTN lá. Eu sugiro, né? Tenha o seu plano de leitura de legislação. Tenha o seu plano de leitura de legislação. Questão 2. Questão 2. É correto afirmar que tributo é considerado uma fonte de receita originária. Gente, isso aqui é doutrina, né? Tributo é uma receita derivada. Derivada. Originária é quando o Estado usa seu próprio patrimônio, aluga prédio, presta serviço, caixa econômica. É uma empresa pública, uma receita originária. Mas tributo é uma receita derivada, tá? Olha aí, isso aqui está cobrando doutrina. B. Toda prestação pecuniária compulsória cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Não achei nenhum erro, tá? C. Toda prestação pecuniária cobrada mediante atividade administrativa discricionária. Não, gente. Artigo 3º do CTN, né? Artigo 3º do CTN, conceito de tributo, ó, tá cobrando aqui CTN. CTN, tá? Ó, cobrança de CTN, cobrança de doutrina. D. Toda prestação pecuniária referente à sanção, gente, está no artigo 3º, que não constitui sanção de ato ilícito, cobrado mediante atividade administrativa plena. Correto, correto. Agora o erro está só aqui, ó, sanção pela prática de ato ilícito. Toda prestação pecuniária que o contribuinte faz ao ente tributante de forma facultativa ao erro, compulsória, tá tudo no artigo 3º. Então é a cobrança do artigo 3º do CTN e mais doutrina, né? Doutrina. Letra B é o nosso gabarito. Letra B de bola. Terceira questão CESP. Terceira, eu estou na frente do texto, meu Deus do céu. Terceira questão CESP. Vamos lá. A identificação do fato gerador é elemento suficiente. Essa questão é boa, viu? Suficiente para a classificação do tributo nas espécies tributárias existentes no ordenamento jurídico. São 5, né? Imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuições e empréstimos compulsórios. Gente, segundo o CTN, sim, basta o fato gerador. Porém, o CTN só serve para identificar o fato gerador, esses três, ó, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Com as contribuições e os empréstimos compulsórios, aí mudou a coisa, né? Mudou a coisa. Aqui a destinação e a base de cálculo são relevantes. O cotejo, a ESAF que usou base de cálculo vezes, né, o destino. Então, é uma combinação. Se a questão falasse CTN, mesmo assim, porque tem contribuições, né, e empréstimos compulsórios. Contribuições e empréstimos compulsórios. Então, tá errada a questão.
Errada a questão, porque não basta só. Segundo o CTN, sim, porém só para impostos, taxas e contribuições de melhoria. Errada. Terceira questão está errada. Cobrança de CTN e da Constituição, tá, gente? Isso aqui é CTN versus Constituição. Segundo o CTN, basta o fato gerador. Já para a Constituição, quando ela veio, né, implementar as contribuições e os empréstimos compulsórios, coisa mudou, tá? Não é, o fato gerador não é suficiente para identificar os 5 tributos, apenas os 3 do CTN. Questão 4. Segundo o CTN, constitui aspectos... Olha, tá aqui, ó. Isso que eu quero mostrar para vocês. Segundo o CTN, os aspectos relevantes para a determinação da natureza jurídica específica do tributo. Isso é artigo 4º, tá, gente? CTN, artigo 4º. Vai lá. Vai lá no artigo 4º do seu CTN. O fato gerador da obrigação principal, sim, segundo da obrigação tributária, sim, segundo o CTN, né? A natureza jurídica do tributo é determinada pelo fato gerador, sendo irrelevantes, né, a denominação e demais características adotadas em lei e a destinação do recurso, né? Para o CTN, denominação, características em lei, destinação são irrelevantes. Ó, a denominação está aqui, gente, é o CTN, não precisa nem você abrir o CTN. A questão é o próprio CTN colado aí, ó, CTN, destinação e demais características, sendo irrelevantes, tá? São irrelevantes, está lá no CTN, irrelevantes. A destinação e a denominação são irrelevantes para o CTN, tá? Para o CTN, fique destinação legal do produto. E para o CTN ela é irrelevante. O fato gerador, sim, ó. Fato gerador, sim. Fato gerador, relevante, né? Agora a destinação, tá aqui o erro, né? Eu vou, a partir de agora eu vou circular os erros, né? E vou riscar embaixo o que estiver correto, tá? Então, letra A, nosso gabarito aí. A, de auditor fiscal, né? Vamos lá, próxima questão. No Brasil, tributo é gênero, correto, do qual imposto, taxa, contribuição de melhoria e empréstimo compulsório são espécies, correto. A União, os estados, os municípios têm competência para instituir todas essas modalidades. Está aí o erro. Onde? Empréstimo compulsório. Só a União. Só a União. E ainda tem que ser por lei complementar, tá? Errado. Isso aqui é cobrança de quê? Da Constituição Federal. Basta saber a Constituição Federal, né? O empréstimo compulsório é de competência exclusiva da União. Tá certo, tava tudo certo, né? Só tá errado todas aí, beleza? 6, questão 6. No Brasil, imposto é, né? Tributo cobrado pela prestação de serviço público específico e divisível. Gente, isso é taxa, imposto é um tributo não vinculado. Você, né, o Estado, a União, não precisa fazer nada, não precisa fazer serviço nenhum. É efetivamente prestado, ou isso aqui é a taxa. Conceito da taxa, né? B, tributo pago em decorrência de melhoria realizada pelo setor público com finalidade social que atenta para o princípio da nova... Isso aqui está com cara da contribuição de melhoria, né? Contribuição de melhoria. Fez uma obra, valorizou o imóvel, mas observe, melhoria realizada pelo setor público. Imposto é um tributo não vinculado. Quem? Imposto. Cadê? Imposto, gente, é um tributo não vinculado. O Estado não precisa fazer nada, nada. Quem faz é você. Aferir renda, imposto de renda, né? Não tem um carro, pague PVA todo ano. Importou, pague, é você que faz. O Estado só vem com a sacolinha e lhe cobra, entendeu? Todo imposto é você que pratica algo, é você que manifesta
riqueza, tá? Então, basta você entender que o tributo, que o imposto é não vinculado a nenhuma atividade estatal. Uma coisa é o fato gerador não vinculado a uma prestação de serviço. Outra coisa é a destinação do recurso, né? Alguns tributos ele é vinculado ou não. Não confunda, uma coisa é o que faz nascer a obrigação de pagar. Outra coisa é com dinheiro já, né? Nossa, a obrigação tributária nasceu, foi paga. E esse dinheiro ele pode ser vinculado ou não, depende do tributo. Até os impostos, a Constituição fala, né, que é vedada a vinculação, só que tem as exceções, né, lá na Constituição Federal. Né? E como você quer um curso avançado, você já sabe quais são essas exceções lá. Né? Atividades de saúde, educação, tributária, antecipação de receitas orçamentárias, as próprias repartições constitucionais são os únicos casos que se permite a vinculação do dinheiro produto dos impostos, né? Então, isso tem que estar já bem batido na sua mente, né? No imposto é de competência privativa da União, dos Estados e dos municípios, certo? Né? Cada ente tem os seus impostos. Então, tá aí, ó. De caráter extrafiscal. O imposto é de caráter, que é doutrina, tá, gente? Isso aqui é cobrança de CTN mais Constituição, né? De maneira geral, tá cobrando CTN mais CF mais doutrina aqui, ó. Essa questão. Doutrina. De caráter extrafiscal. Isto é, tem o objetivo primordial arrecadar. Aqui que tá o erro, né, gente? Caráter extrafiscal não tem objetivo predominantemente de arrecadar, e sim de regular a economia, tá? Quais são os caráteres dos tributos, né? Caráter fiscal, arrecadar. Caráter extrafiscal, regular a economia. E o caráter parafiscal, que é de destinar esse dinheiro a entidades que não são o Estado propriamente dito. Esse dinheiro vai para um SESC, SENAI, SESI, própria contribuição previdenciária, né? Ela é destinada ali a financiar aquele dinheiro, aquela previdência. Então, não é um dinheiro que o Estado pega e vai fazer obras, né? Construir hospitais. Então, para fiscal, né, é o terceiro caráter. Né? Qual é o erro da questão? Primeiro, de caráter imposto é de caráter extrafiscal. Não, dependendo do imposto, ou ele tem caráter primordial fiscal, ou extrafiscal, ou parafiscal. Né? Ele errou até no conceito interno aqui, ó. Extrafiscal, qual o caráter, qual o objetivo? É regular a economia, regular, tá? Todo tributo previsto na CF. Gente, todo tributo é imposto, são 5 tributos, né? Tá dizendo que todo tributo da CF é imposto, é o erro, né? Da questão. Qual é o gabarito aqui, gente? Letra C, né? C de casa. C de casa. Questão 7. Questão 7. Vamos lá. Caso pretenda lançar um novo programa governamental para a construção de ferrovias, a União poderá, de forma lícita, criar, mediante lei complementar, um imposto residual e vincular a receita advinda da arrecadação desse tributo ao financiamento de despesas do referido programa. Tá aí, gente. Vincular não pode vincular imposto a um tributo, né? Que a receita dele, a Constituição proíbe a vinculação, salvo os casos que estão lá na própria Constituição, tá, gente? Está lá no artigo 167, inciso 4. O que é que essa questão está cobrando? Artigo 167, inciso 4, tá? É vedada a vinculação da receita do imposto a órgão. Vá lá. Errado. Errado, tá? E vincular. Isso aí poderia fazer um empréstimo compulsório, né, para a realização de uma obra pública, investimento público de relevante interesse nacional. Poderia ser empréstimo compulsório. Mas está claramente errada essa questão ao vincular a receita de imposto. Não pode. Não pode.
8. Os fatos geradores do imposto são situações que independem de qualquer atividade estatal relativa ao contribuinte. Certo? Independe, é você. Ó, não vou riscar aqui não. Ó, independem de qualquer atividade estatal. Certo? Certo. Tá no artigo 16 do CTN. Artigo 16. Entendeu? Isso aqui já tá batido, né? É você que faz algo, é você que manifesta uma riqueza, é você. O Estado só vem com a sacolinha. Questão 9. O imposto é espécie tributária caracterizada por indicar fato ou situação fática relativa ao próprio contribuinte no aspecto material na sua hipótese. Gente, isso aqui é uma aula. Olha aí. Isso aqui é uma aula da CESP. Olha que coisa linda. Certo, o imposto é uma espécie tributária caracterizada por indicar um fato ou uma situação fática relativa ao que é o próprio contribuinte, gente. Ó, a palavra. É você que tem carro, é você que tem casa, é você que vendeu a casa, é você que doou a casa, é você que importou, é você que obteve renda. Então, no aspecto material, no imposto, é você, não é o Estado. O Estado só lhe cobra, beleza? Certo. Questão 10. Questão 10. Taxa pela utilização de serviço público pode ter a mesma base de cálculo própria de um imposto, desde que ambos não tenham vigência concomitante. Gente, tá lá na Constituição. Tá na Constituição e tá no CTN, isso aqui. Tá no CTN, tá lá no artigo 77 e tá na Constituição também. Tá na CF. Está no artigo 145, parágrafo 2º. Gente, as taxas não podem ter base de cálculo própria de imposto. Isso aqui é literalidade. Basta você ler a Constituição aí com frequência, que essa questão, o seu inconsciente vai responder para você. Taxa pela utilização de serviço público pode ter a mesma base de cálculo de imposto. Ainda, a CESP ainda tem, né? Tenta te derrubar aqui, ó. Desde que ambos não tenham vigência. Tá lá, não pode, ponto final. Vai lá na Constituição, no artigo 145. As taxas não poderão ter base de cálculo próprios de impostos. Ponto. Ponto. Não tem vírgula. Desde que ambos não tem isso, tá? Ponto final. Literalidade, gente. Literalidade. 11. É permitido aos municípios criar taxa de custeio de limitação pública? Gente, isso aqui foi declarado inconstitucional. Por quê? Porque você não pode identificar, né, as pessoas de maneira individualizada. Pode contribuição. Isso aqui é batido também, né? Se você já está estudando um ano, isso aqui é para sorrir, né? Errado. 12. O tributo somente pode se referir a serviço público específico e divisível. Tributo não, gente, a taxa. Taxa. Tá errado, tá tudo errado. Nem se fosse taxa ia estar certo, tá? Porque a taxa é poder de polícia, né? Poder de polícia e serviço público. Serviço público. Aí vem, né? Específico e divisível, prestado ou posto à disposição, né? Esse serviço público se divide, né? Específico e divisível, prestado ou apenas posto à disposição. É uma das características mais cobradas de concurso da taxa, que o Estado ele não precisa te prestar esse serviço. Basta, se for de interesse público, que ele seja colocado à sua disposição, tá? Questão batida aí de taxa. Vamos lá, considerando questão 13, o que dispõe o CTN, tá? Isso é importante, tá, gente? Ainda mais nesses conceitos de tributo, né? Que pro CTN basta o fato gerador. É correto afirmar que, como regra geral, os tributos são compulsórios, podendo a sua obrigatoriedade advir de lei ou contrato. Aqui o erro. Gente, é de lei, né? É compulsório. Se é compulsório, tem que vir de lei. História essa de contrato. O contrato não é tributo. É um dos requisitos do tributo, né?
É a compulsoriedade, você é obrigatório, você é obrigado, não tem conversinha. Podem ser pagos em pecúnia, in natura ou in labore. Não, é a prestação pecuniária. O que é in natura é você aí, né? E não havendo uma viagem do exterior, aí entra com um monte de garrafa de uísque. Aí você vai lá, pode todo Receita Federal, não, eu vou te pagar com uísque. Quanto é o imposto? 50%. Ah, eu tenho 10 garrafas de uísque. Pegue 5 aí. Leva. Não, não pode. Elabore. Não, eu vou te pagar com prestação de serviço. Não, não pode, é dinheiro, é em pecúnia. Só que eu erro, né? Em pecúnia. Existe a possibilidade, não vamos esquecer, de imóveis, da ação de pagamento. É a única exceção aí que é permitida até hoje, né? C. São cobrados mediante atividade administrativa, a qual pode ser vinculada ou discricionária. Olha o erro aqui, ó. Não, é vinculada. Tá lá no artigo 3º do CTN, né? Isso aqui tá cobrando o quê, gente? CTN. Tá cobrando CTN. D. Podem incidir sobre bens e rendimentos decorrentes de atos ilícitos, embora não possam ser utilizados como sanção. Princípio do non-olet, né? Entendeu? Tá lá no artigo 3º do CTN, né? Então, depende. Obteve renda, pague imposto de renda. Pode-se dizer sobre bens e rendimentos decorrentes de atos. Ah, mas essa casa aqui eu ganhei, né, no jogo do bicho. Não interessa. Não interessa. Podem incidir, embora não possam ser utilizados como sanção. Certo. Tributo não é sanção. Letra D. Tem por fato gerador uma situação jurídica abstrata, não sendo possível vincular. Olha aqui, isso aqui é interessante, né? Não sendo possível vincular o tributo a qualquer atividade estatal específica. Sim, né? Vários tributos. O próprio imposto, com a proibição lá da Constituição, existem as exceções. O próprio imposto, que é o tributo não vinculado no fato gerador, e a receita também não pode ser vinculada, permite exceções, né? Então, empréstimo compulsório, você está pegando dinheiro para fazer algo específico. Então, é aquele pressuposto de fato que autorizou a criação do empréstimo compulsório que deve ser utilizado o dinheiro, né? Questão 14. A taxa de serviço público tem como fato gerador a prestação de um serviço público específico e divisível. Constitui uma obrigação condicionada à utilização efetiva do referido serviço pelo contribuinte. Acabamos de falar aí, ó. Condicionada à utilização efetiva. Tá aqui o erro. Não é serviço de coleta de lixo. Você tem que pagar. Você tem que pagar a taxa. Ah, mas eu não vou colocar lixo na minha porta, então eu não vou pagar. Não interessa. Efetiva ou potencial. Olha aí a taxa. Nunca esqueça. Utilização efetiva. Você realmente, né, precisou do serviço ou potencial. Tá aqui no potencial, ó. Tá aqui, ó. Utilização efetiva ou potencial, né? Questão 14 errada. Artigo CTN 77, vai lá no CTN. Utilização efetiva ou potencial. Cobrança simplesmente disso, de maneira bem tranquila, né? 15. Poder público poderá cobrar taxa de cidadão em decorrência de serviço público específico e divisível, ainda que o referido cidadão tenha deixado de se beneficiar com o serviço prestado. Foi o que eu acabei de falar. Olha, isso é uma aula. Isso aqui é uma aula da CESP para você. Poderá cobrar do cidadão específico e divisível. Olha aqui, ó, ainda que o referido cidadão tenha deixado de se beneficiar. Lembra sempre da taxa de coleta de lixo. Entendeu? Você vai pagar botando seu lixo na porta ou não. Questão 16. Licenciamento de veículos e multas de trânsito são tributos da espécie de taxas. Licenciamento de veículos, sim, né? É uma taxa por ter um veículo, né? Agora, multas de trânsito, gente, tributo não é sanção de ato ilícito. Multa é sanção de ato ilícito. Tributo não. Tá lá no artigo 3º do CTN, né? CTN 3. Cobrança do CTN literal aí para você. Multas não pode ser sanção de ato ilícito. Questão errada. Questão 16 está errada. 17.
A contribuição de melhoria, o imposto decorrente de melhoria de vidas de obras públicas, atende ao princípio da não afetação da receita pública. Gente, contribuição de melhoria, um imposto. Pelo amor de Deus, contribuição de melhoria é um tributo. Tributo. A dívida de obras públicas atende ao princípio da não afetação, né, da receita pública. Tá aí, ó, contribuição de melhoria, um imposto, né? Que bagunça de CESP. Mas é isso, às vezes no decorrer da prova você, né, não tá estressado, já bateu muito a cabeça, às vezes passa, né, despercebido esse tipo de coisa, né? Um imposto errado, né? 18. A contribuição de melhoria tem por objetivo custear a obra pública e evitar o enriquecimento ilícito. Essa questão é polêmica, tá? E evitar o enriquecimento ilícito ilícito do proprietário de imóvel valorizado pela mesma edificação, tá? Gente, contribuição de melhoria tem o objetivo de evitar o enriquecimento sem causa. Sim, eu não concordo muito com esse gabarito, não. Sem causa. Imagina, você tá aí de boa, mora do lado do prefeito e o prefeito usa dinheiro público para valorizar a sua rua. Só que ele quer valorizar o imóvel dele. Aí ele faz uma obra, faz uma ponte. Seu imóvel é valorizado? Foi ilicitamente? Você não tem nada a ver. Você tem culpa de morar do lado do prefeito? Então, aqui, ó. Sem causa. Né? Então tem esse caso aqui, você foi ilicitamente? Não, foi sem causa. E foi para o prefeito, foi, porque ele usou dinheiro público para interesse próprio. Então, tem a contribuição de melhoria tem por objetivo custear a obra pública? Sim. E evitar o enriquecimento ilícito do proprietário do imóvel? Também, gente, pode ser, mas não só. Mas essa questão a CESP deu como certa, tá? É um dos objetivos. Não precisa ser ilícito, basta ser sem causa. E ser sem causa não quer dizer que é ilícito. Lembra desse exemplo aqui que eu estou lhe falando. Você mora lá do prefeito, ele usa dinheiro público, seu imóvel valoriza. Foi ilicitamente, você teve participação nisso? Não, né? Então, a CESP... Vamos ser críticos, né, gente? Vamos ser críticos com as questões, tá? As bancas erram, os professores são seres humanos, né? Podem fazer questões assim complicadas e não se atentam, né, a detalhes. Mas tá certa. Eu ficaria na dúvida se a intenção dele era, sabe? Quer dizer que ela foi feita para isso? A contribuição de melhoria foi feita para evitar o enriquecimento ilícito? Não, é um pressuposto, né? Para não deixar os administradores usarem dinheiro público para esse enriquecimento sem causa, né? Mas a partir do momento que você pega um dinheiro para fazer uma obra, para valorizar o imóvel, né, de um político, administrador, aí já é ilicitamente, né? Questão 19, vamos lá. Questão 19. Empréstimo compulsório criado para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, né, de guerra externa ou iminente, é um imposto que atende ao princípio da não afetação pública. De novo, né? Olha aí, é um imposto. Imposto. Meu Deus, é um tributo. Tributo. E empréstimo compulsório, a Receita, né, tem uma obra, valorizou. Na verdade, é uma devolução para o Estado, né? Uma devolução. Então, é um tributo de fato, não afetação pública, né? Um tributo, mas está aqui falando imposto. Mas estaria correto se tivesse aqui um tributo. Tá? 19 errado. 20. Não há previsão constitucional para a instituição de empréstimo compulsório no caso de conjuntura que exija absorção temporária do poder aquisitivo. Gente, essa questão é boa, muito boa. Ela confronta CTN versus Constituição, tá? Como assim, Júlio? Vá lá no artigo 15.
do CTN, né? Artigo 15 do CTN, o artigo 15 do CTN e a Constituição, artigo 148, tá? Não há previsão de fato na Constituição para a instituição de empréstimos compulsórios. Só que, ó, no caso de conjuntura que exige absorção econômica, está lá no CTN, só que não está na Constituição. Então, não foi recepcionado esse dispositivo. Quem lê só o CTN, né, vai cair nessa questão, né? Porque ele vai achar que vai estar na Constituição também, tá? E é boa, essa questão é boa, tá? Aí, ó, certo. Muito boa esse tema. Muito bom esse tema, tá? Não há previsão constitucional para instituição de empréstimos compulsórios no caso de conjuntura que exija absorção temporária do poder aquisitivo. Tem toda aquela polêmica, né? Se o que o Collor fez, aquele confisco nas poupanças, foi um empréstimo compulsório ou não. Mas aqui é literalidade. Entenda que né? Isso aqui está no CTN, mas não está na Constituição. Então foi parcialmente aí, né? Não foi aceito esse dispositivo do CTN, porque a Constituição não repetiu lá. Tá? 21. É preciso que se decrete estado de calamidade para que o empréstimo compulsório seja cobrado. É preciso. Gente, isso aqui tá, não existe. Não existe. Porque o empréstimo compulsório, quais são os pressupostos dele, né? Guerra externa, sua iminência, calamidade pública e investimento. São três hipóteses lá, né? Guerra externa ou sua iminência, calamidade pública e investimento público de relevante interesse nacional. Então, nesses casos, não precisa disso aqui. Só em um caso é preciso, no caso de calamidade pública, né? Questão errada. Questão errada. 22. O DF poderá, mediante lei complementar, instituir empréstimo compulsório. Gente, isso aqui é só União. Só a União, tá? Só a União. Isso é questão básica do básico, né? 23. Conforme a Constituição, as contribuições de intervenção do domínio econômico, conforme a Constituição, letra A, né, são de competência exclusiva da União. Certo. A CID, contribuições, em regra, de competência da União. Só que os estados podem, né, vamos lembrar, os estados e os municípios podem contribuições para a seguridade, né, de seus servidores. Os servidores. E os municípios? Iluminação pública. Tá? Mas as CIDs são de competência exclusiva da União, sem dúvida. Pode incidir sobre as receitas decorrentes de exportação? Não, importação. Exportação, a União desonera tudo. Não pode incidir, ó, não, tá? O erro tá aqui, ó. Pode incidir, tá lá. Tá lá no artigo, né, da Constituição, artigo 177, parágrafo 4º, tá? Estude o artigo 177, parágrafo 4º. Devem ter alíquota somente, não, né? Não é somente de valor, não. Pode ser específica também. Podem instituir tratamento, gente, desigual exclusivamente em razão da ocupação profissional. Não. Pode, mas tá lá os casos, né? Certo? Mas aqui, em razão disso, não. 23, letra A. 24. Com base nas disposições da Constituição, quanto à CID, né? Assinala a opção correta. A. A contribuição em referência subordina-se ao princípio da anterioridade relativa ao exercício financeiro. Não. Tá lá no artigo 177 também, né? Ela é uma das exceções da anterioridade do exercício financeiro, tá? A CID combustível. Não.
Isso aqui, você tem uma tabelinha aí, né? As exceções da noventena e da anterioridade anual. E aí existe... Depois vamos desenhar essa tabelinha aí, né? A destinação do valor arrecadado dessa contribuição é definida por resolução Senado Federal. Não existe isso, gente. Vai lá, basta ler a Constituição, tá? Isso aqui é uma questão da Constituição. Essa contribuição incide exclusivamente sobre petróleos e seus derivados. Exclusivamente. Não, gente. É combustível. Isso aqui a gente confunde. Quem estuda muito ICMS, tem muita coisa lá que é só petróleo e seus derivados. Lá no ICMS. Agora, quando você vem para essa contribuição, é sobre combustível, tá? Inclusive álcool também. Então, essa questão, ela tenta te confundir lá os artigos referentes ao ICMS com os artigos referentes a de combustíveis. A alíquota da referida contribuição pode ser reduzida? Sim. Sim. Isso aqui é uma das exceções, né? Por ato do Poder Executivo Federal. Essa questão ela é um pouco batida, tá? Mas como é um assunto lá do final do artigo 177, tá lá, gente, 177 da CF. Não pode haver diferenciação de alíquotas. Pode, não pode haver, pode. Tá lá no artigo 177 da Constituição, pode haver diferenciação, tá? Pode sim. Direto e reto. Questão 25. Determinado município deseja criar um novo tributo com a finalidade específica de custear serviço de iluminação pública. Questão batida, né, gente? Questão batida. Iluminação pública. O valor arrecadado ficará afetado exclusivamente a esse tipo de despesa. De acordo com a CF, nesse caso, o município deve criar, tá lá, na Constituição, né? Que diz que, inclusive, pode ser facultado ao município cobrar na fatura de energia elétrica. E aí, pega a sua fatura de energia elétrica, tá aí, contribuição de iluminação pública. Lembra, foi primeiro criar taxa. STF falou, né? Não pode. Não pode. Ok? Aí o que o STF falou depois? Pode uma contribuição. Aí lascou você do mesmo jeito. Então, letra B de bola, tá? Questão batida, tá, gente? Isso aqui acho que não era para estar mais caindo em concursos de procurador, de auditor. Que concurso foi? Procurador, né, gente? PGE, PE. Né? Não acredito. Olha aí, 2018. Olha o nível. Não, não dá. Estão muito Nutella ultimamente, tá? Questão 26. O fato gerador da contribuição de iluminação pública é a prestação de serviço público específico e divisível colocada à disposição do contribuinte mediante a atividade administrativa em efetivo funcionamento. É o que eu acabei de falar. Específico e divisível. Não se pode, principalmente o divisível, né? Iluminação pública não se pode cobrar taxa. Isso aqui é o conceito de taxa. Foi aplicado à iluminação pública. Não, o STF disse que não. Então, essa questão é boa, tá? Ela te dá o conceito de taxa e dizendo que a prestação de serviço... Aliás, a iluminação pública, ela é uma prestação de serviço com os conceitos de taxa. Então, não é. Ainda fala aqui, né, contribuição, fato gerador da contribuição de iluminação pública. Então, se fosse essa prestação de serviço, seria taxa, mas não é. Não é, tá? Então, tentou confundir aí, né? Você. Questão 26 é errada. Isso aí seria taxa, errada. 27. Compete à União e aos Estados federados instituir contribuições sociais que sejam interesse das categorias. Gente, interesse das categorias profissionais só a União. Mas não é para memorizar que é só a União. Vamos lá, as contribuições, né? Os estados e municípios é só fazer esse esquema. Estado e município, servidores, contribuições sobre servidores, tá? Estados e municípios,
contribuições servidor e município e iluminação pública. Pronto. Questão que tratar de contribuição, basta você saber que estados e municípios, né, só podem instituir sobre, né, seus servidores e os municípios nação, o resto, tudo a União. Tudo a União. Por isso que eu botei aqui só a União, tá? Última questão aqui dessa bateria da CESP. As contribuições sociais e as contribuições de intervenção de domínio econômico poderão ter alíquotas a de valore ou específicas. As primeiras têm por base a unidade de medida adotada. As segundas, o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação, tá? Vamos lá, as alíquotas podem ser ad valorem ou específicas. Específicas. Tá? As contribuições sociais e as CIDs poderão... Diz que as primeiras, essa aqui, né? A unidade de medida adotada, ó, trocou. Não é essa aqui, ó, unidade... Como assim, Júlio? Tu vai pagar R$10 por cada garrafa de uísque. R$10. Então, é um valor, tá? Deixa eu apagar isso aqui para a gente finalizar isso. Vamos se enrolar agora no final. Quando é específica, é um valor por unidade. E quando é a de valor é um percentual, tu vai pagar 10%, tá? Então, aqui está dizendo que as primeiras têm por base a unidade de medida adotada. A unidade de medida adotada é a unidade aqui, ó. Tu vai pagar R$1.000 a cada 1.000 toneladas de produto X, entendeu? E as segundas, faturamento e receita bruta operação, tá? Aqui seria 10% sobre o seu lucro líquido, 10% sobre, né, sobre algo. É um percentual sobre algo, é um percentual. E aqui embaixo é específica, vai R$10. R$10 sobre X, entendeu? Então, por isso, tá errada, porque ela trocou os conceitos. Questão boa, tá? Quem não fica atento a esses conceitos pode cair aí nessa questão aí, né? Trocando conceito. Tem que estar bem claro aí esses conceitos. Beleza? Ficamos por aqui, né? E aí, 42 minutos para a gente responder aí 28 questões CESP. É uma média aí de quase 2 minutos por questão. Olha só. Né? Quase 42 minutos para responder 28 questões, interpretando, analisando, lembrando dos casos, identificando, né? O que está me cobrando? Está me cobrando CTN? Está me cobrando a Constituição Federal? Está me cobrando doutrina? Está me cobrando jurisprudência? Qual jurisprudência? Então você expande durante a resolução de questões, tá? Você expande ali os assuntos daquela questão, tá? Não é simplesmente acho que é esse, cobrei, marquei, acertei. Não, vamos estudar, né? Vamos usar as questões ao nosso favor, vamos usar as questões para estudar. Não somente deixa para o dia da prova, ali sim. Né? Ali tem momento que eu acho que é essa mesmo. Eu li tanto Constituição, li tanto CTN, li tanta doutrina, então deixa aí no meu instinto, mas durante os estudos evite estar usando o instinto, tá? Deixa para simulados, deixa para outros momentos. Até o próximo vídeo.